Olá, seja bem-vindo para mais uma reflexão de Varadonai, palavra do meu Senhor. Neste capítulo aqui, vamos tratar do texto que se encontra em Êxodo 2, versículo 9. Estamos usando o texto da NVI. Então, a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. E assim, então, vamos fazer a nossa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agora unidos em oração buscamos a presença do Senhor no nosso meio, entre este que vos fala e aqueles que vão ouvir, vão meditar nessa reflexão que estamos fazendo no livro de Êxodo, que o Senhor possa, Pai, ministrar aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, aquilo que necessitamos ouvir. Vem e fala no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, crendo que o Senhor já fez todas essas coisas, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que é que aconteceria. E a filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar o menino e criar esse menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Então, veja só, esse todo é o contexto, estamos lendo porque estamos lidando com várias coisas que estão dentro deste contexto. Eu posso compartilhar com você o seguinte: uma coisa aprendi, e isso que aprendi quero compartilhar com você nesse sentido. Tá? Devemos orar a Deus apresentando as nossas petições, aquilo que queremos pedir ao Senhor. E nessas petições que fazemos, nós não devemos dizer a Deus como Ele deve atendê-lo. Isso é critério dele e ele fará da maneira que melhor ficar para o reino de Deus. Então veja só, aqui essa coisa é muito complicada, porque às vezes nós oramos, falamos com Deus e a gente já vai mostrando aquilo que a gente quer, a maneira que a gente quer, vai escolhendo as coisas e colocando assim. Deus não funciona dessa forma. Deus faz as coisas do jeito que Ele quer. E Ele tem o seu projeto, Ele tem o seu plano, e as coisas vão acontecer do jeito que Ele quer. Então, eu sugiro a você que procure entender isso. Faça suas orações pedindo ao Senhor, mas não diga a Ele como Ele deverá fazer para te atender. E assim, então,
seguimos adiante, né? Deus sempre nos surpreende com seu amor. Ele sempre vai me surpreender, vai surpreender você e a sua maneira de executar as coisas. Então, quando oramos e pedimos, colocamos a Deus as nossas necessidades, nós devemos aguardar de Deus como Ele vai executar isso e aguardar, porque você com certeza será surpreendido. E essa surpreensão que você vai ter, isso vai de alguma maneira deixar com que você fique extasiado quando isso acontecer. Assim, o que chama a atenção é que Miriam foi chamar a mãe. Olha só como é que as coisas acontecem. Foi chamar a mãe dele para ser babá. E com a anuência da filha de Faraó. Às vezes a gente fala assim, poxa, que será isso, né? Qual é a razão disso? O porquê isso aqui está acontecendo? Veja bem, a irmã, ela foi depois que ela viu a filha de Faraó com o menino, ela foi buscar a mãe, não foi buscar outra pessoa, ela foi buscar a mãe para ser babá. E aí com a anuência da filha de Faraó. Agora, quer dizer, a filha de Faraó, ela autorizou isso, ela concordou com isso. E aí veja só, os porquês das coisas, né? Que é como Deus nos surpreende. Veja só, mas isso só seria muito pouco. A filha de Faraó pediu para ela criar um menino e disse que iria pagá-la pelo trabalho. Quer dizer, a mãe vai educar o filho naquilo que precisa ser educado e ainda vai receber. Esse Deus é bom demais. Esse Deus cuida das coisas de uma maneira que a gente fica surpreso, né? E a mãe, então, criou o seu filho. Dentro do quê? Dentro da lei. Então, ela podia ter aquele menino quando existia um decreto de Faraó. E esse decreto de Faraó que existia era para matar os meninos. Só que agora a mãe era babá de um menino que era tido como filho da filha de Faraó. Então, quer dizer, estava dentro da lei. Não tinha perigo, não tinha mais nada. O menino podia chorar e podia fazer barulho, poderia ficar andando e fazendo todas essas coisas, porque estava sendo educado pela mãe, pela própria mãe. É muito interessante a maneira como Deus faz as coisas. E assim, né, isso, veja só, que Deus é esse? Pense um pouco sobre isso, que Deus é esse que faz esse tipo de coisa acontecer. Não sei aqui, né, quais são os seus projetos, quais são os seus propósitos, o que você pensa acerca do seu ministério com igreja, nesse momento de deserto e tribulação que estamos vivendo, passando esse momento. Pensa um pouquinho que Deus é esse que cuidou daquela situação que aquela mãe estava vivendo sem o seu filho. Esse Deus que fez isso com aquela mulher, ele tem um propósito. Agora pensa aqui junto comigo, que no seu projeto, na sua estratégia, nada pode se opor à sua vontade. E tudo se encaixa perfeitamente para que a sua vontade seja feita. Pense comigo, avalie aí junto comigo essa questão, que o nosso projeto, né, o nosso projeto de vida é como pensamos, oramos e falamos com Deus. Agora, Deus tem o projeto dele para nós. Então, nós precisamos entender a diferença do projeto que Deus tem para a minha vida e qual o meu projeto para a minha vida. Esses dois projetos que são distintos um do outro, eles precisam se adequar, eles precisam se tornar um só. Porque o meu projeto, ele só vai ser valorizado, como diz em Provérbios, se for o Senhor que fizer isso. Então, eu preciso entender se o meu projeto está adequado àquilo que é a vontade de Deus, e então eu tenho que entender que todas as coisas vão se encaixar perfeitamente para que a vontade dele seja feita. Medite nisso. Não adianta você ou eu
ter um projeto que não seja o projeto de Deus. Não adianta, porque esse projeto ele é tendencioso a cair. Ele tem uma tendência a cair. Ele vai acabar. Enquanto que, se o meu projeto for o projeto de Deus, eles estão unidos com os mesmos propósitos e as mesmas coisas, estas coisas vão acontecer, porque Deus vai fazer isso acontecer e vai se encaixando perfeitamente, coisa com coisa, para que a vontade de Deus seja feita. Medite nisso, entenda isso. O Senhor, que nesse dia, né, a sua vontade se cumpra. Isso é uma oração em minha vida. Senhor, neste dia que a sua vontade se cumpra em minha vida. É a maneira de eu começar a buscar através do meu projeto, do projeto que tenho, e entender o projeto de Deus e ver, né? E o seu projeto para a minha vida seja realizado em mim. Amém? Então pense um pouco que o seu projeto possa ser exatamente o projeto de Deus. Como temos que fazer? Nós temos que encontrar isso. Temos que encontrar esse meio, temos que encontrar essa forma para saber qual é o projeto de Deus para a minha vida. Eu sugiro a você que faça como está escrito nesse slide. Faça disso uma oração. Senhor, que o seu projeto se realize na minha vida e que eu possa entender o seu projeto. E então aí eu vou adaptar, eu vou encaixar as coisas que estão no meu projeto com o projeto de Deus e aí as coisas vão acontecer. Entenda isso, procure compreender isso. Veja só, às vezes a gente acha que a nossa vontade é que precisa ser feita, mas veja lá, em Romanos 12, 2, na parte final do versículo, por isso estão esses 3 pontos aqui, está escrito lá, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja só, para que eu possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é isso que diz, a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E ela vai acontecer na sua vida e ela vai acontecer na minha vida, independente de eu querer ou não. Verifique, pense um pouco sobre isso. Deus fará a sua vontade ser cumprida na sua vida. Entenda isso. Às vezes buscamos essa ideia de querer que a vontade de Deus seja feita, cumprida, e às vezes a gente fica perguntando qual é a vontade de Deus para a minha vida. Na Bíblia está escrito, meu irmão. E a boa vontade de Deus é agradável, boa, agradável e perfeita. Veja isso lá e agora vamos orar para que a gente possa alinhar o nosso projeto de vida e das nossas coisas com aquilo que é o projeto de Deus. Senhor, Deus de amor, Deus de poder, nós nos unimos em oração agora para que o Senhor nos mostre a direção do projeto que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor sabe a vida de cada um como é, aquilo que está buscando, o projeto que cada um fez, e nós te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, olha para cada um que está fazendo essa reflexão, Senhor, e que ele possa entender que o projeto dele, o projeto de vida dele, só vai adiante, o meu projeto só vai adiante quando nós entendemos que tem que ser de acordo com a sua vontade, Pai. Por isso, nos ajuda a entender isso, a compreender isso e a buscar, Senhor. Queremos entender como fazer, queremos compreender como fazer e como entender isso, aquilo que é o seu projeto para a minha vida e para a vida de cada um daquele que está ouvindo. Veja, eles, Senhor, estão em oração, buscando, Pai. Mostra a direção, mostra o caminho, para que possamos encontrar dentro desses projetos aquele que é a sua vontade e aquele que vai dar certo. Senhor, ajuda-nos a cada um de nós aqui, a começar desse que vos fala, que tenhamos a oportunidade, Pai,
de encontrar a direção para unirmos o nosso projeto com o projeto de Deus para a minha vida. E então as coisas vão acontecer naturalmente. Amém. Amém.